Salve, salve galerinha! Vamos então dar início ao nosso curso de Biologia Celular. Eu sou o professor André Marques e eu vou estar acompanhando vocês durante toda essa trajetória, toda essa aventura através da célula. Vamos começar com a membrana plasmática, que é considerada a porta de entrada da célula. Aqui eu tenho uma figura representando a membrana e todos os seus componentes que nós vamos aprender mais à frente. Então, quais são os nossos objetivos? Compreender a estrutura e as funções da membrana plasmática nas células animais, lembrando que nosso curso tem ênfase em células animais, principalmente seres humanos. Estudar os componentes essenciais para a fluidez e a organização da membrana. Vamos nessa? Mas o que é a membrana plasmática, então? A membrana plasmática é uma estrutura que envolve as células, separando seu conteúdo interno do ambiente externo. Então, utilizando aqui essa figura como referência, a gente vê que a membrana plasmática ela vai separar dois meios, o chamado meio extracelular, que eu estou indicando com o meu mouse, separando o meio intracelular, formada por uma bicamada lipídica. Então, tenho aqui uma camada chamada camada externa e tem uma camada chamada de camada interna. Essas camadas são feitas de lipídios, e aí eu tenho diferentes lipídios. Os principais são os fosfolipídios, glicolipídios e colesterol, que podem já ser vistos aqui nessa imagem. Aqui, por exemplo, eu tenho colesterol. Em azul aqui, mais numeroso, são os fosfolipídios, e alguns deles vão possuir aqui carboidratos ligados. Alguns vão possuir aqui carboidratos, constituindo os glicolipídios. Além desses componentes, eu tenho uma parte proteica. Aqui, tem várias proteínas, fazendo aqui diferentes funções, e também podem se apresentar associadas a carboidratos, tá? Constituindo, então, as glicoproteínas. Então, a membrana ela vai atuar como uma barreira seletiva e dinâmica, pois esses componentes que eu falei para vocês vão ter movimentos dentro da membrana, por isso ela é dinâmica. O modelo que ficou conhecido, esse modelo aqui de membrana, ficou conhecido como mosaico fluido, porque é feito de várias partes, a membrana é feita de várias partes, e essas partes têm movimentos. Um termo aí que foi criado na década de 70, mas que perdura até os dias atuais. Então vamos dar uma pequena pincelada nas principais funções da membrana plasmática. Nós temos a permeabilidade seletiva, a membrana ela vai selecionar aquilo que entra e o que sai. Proteção, uma vez que ela é uma barreira, ela vai proteger contra agentes químicos, micro-organismos, agentes biológicos. Vai estar participando da comunicação, pois a membrana ela vai ter receptores de membrana, que são proteínas, e também através dos seus carboidratos, que a gente vai até analisar mais à frente. Lembrando que nós estamos fazendo aqui uma introdução, cada uma dessas funções vão ser estudadas mais à frente no nosso curso. O transporte através das proteínas transportadoras de membranas e também do transporte em bloco, que a membrana vai fazer por meio de vesículas, e também a membrana vai estar participando do suporte estrutural, tá? Dando forma à célula, uma vez que ela está conectada ao citoesqueleto da célula, dentro da célula, então dando estrutura e forma, e também está ligada à matriz extracelular que fica ao redor das células. Ok? Vamos nessa. Falando então da composição, mais especificamente, vamos entender os fosfolipídios. O que são os fosfolipídios então? São moléculas aqui que são formadas por uma cabeça polar, hidrofílica, contém um grupo fosfato aqui, Então a molécula que ela tem duas partes, tá? Constituída aqui pelo grupamento, inicialmente grupamento de cabeça, que tem como característica ser hidrofílica, tá? Esse grupamento de cabeça. E uma parte aqui hidrofóbica, que são as caudas, tá? Duas caudas hidrocarbonadas hidrofóbicas, tá? Por que essa estrutura aqui é hidrofílica, o grupamento de cabeça? Porque ela contém uma carga, contém uma diferença aqui de cargas, constituindo então uma molécula, uma parte da molécula aqui polar. Enquanto que as caudas hidrocarbonadas não contêm carga, por isso é uma região apolar. Sabemos que moléculas polares têm afinidade pela água, porque a água também é polar. E moléculas apolares não têm, porque são apolares. Então, polar se mistura com polar e apolar se mistura com apolar. Devido a isso, essa molécula aqui, o fosfolipídio, ela vai ser considerada anfipática ou anfifílica, certo? Que é uma molécula que vai conter essas duas afinidades. Vai conter uma parte que tem afinidade pela água, no caso aqui o grupamento de cabeça, e uma parte que não tem afinidade pela água. Então a função primordial dos fosfolipídios, como a gente já está vendo aqui, já viu nas imagens anteriores, é participar então da estrutura da membrana plasmática.
E ele vai ter um impacto também na fluidez, na estabilidade e na organização. Porque eu não tenho apenas um tipo de fosfolipídio, eu tenho diferentes fosfolipídios que vão ter o tamanho da sua cauda, por exemplo, diferenciado das suas caudas, e também vai mudar aqui esse grupamento de cabeça, tá? E aí isso vai ter um impacto na fluidez, na estabilidade e organização, né? A depender da mistura de fosfolipídios que esteja ali naquele momento, naquela membrana. Mas isso aqui nós vamos ver com mais calma, né? Esses tipos de fosfolipídio, agora mesmo, mais à frente. Então eles são classificados em dois grupos. Os fosfoglicerídeos, nós vamos ver aqui, ó, que são fosfolipídios que têm na sua estrutura o glicerol. O glicerol, que é um álcool, um triálcool, ele é utilizado aqui nesse tipo de fosfolipídio como se fosse um esqueleto, aonde as outras partes da molécula vão se encaixar. Né? Então, por exemplo, aqui nesses dois oxigênios vão se encaixar as caudas hidrocarbonadas, e aqui nesse outro oxigênio vai encaixar o fosfato. Lembrando que fosfolipídios é porque ele contém um grupo fosfato aqui no grupamento de cabeça. E acima nós vamos ter aqui esse composto orgânico, que no nosso exemplo aqui é uma colina. Mas como eu falei, eu tenho diferentes fosfolipídios porque eles vão cambiar, eles vão mudar esse grupo aqui, ou eles vão mudar também o tamanho das suas caudas. Mas o mais importante para mudar o fosfolipídio é esse grupamento de cabeça aqui, essa parte da molécula que vai ser cambiada. Nós vamos ver exemplos mais à frente. Nós temos também os esfingolipídios, que diferentemente dos fosfolipídios, eles vão usar uma outra base aqui no lugar. Essa base é essa molécula aqui, conhecida como esfingosina, que também é um álcool, tá? Só que é um álcool aminado. E ela vai servir aqui de arcabouço, de esqueleto, para a formação dos esfingolipídios. Os fosfoglicerídeos, juntamente com os esfingolipídios, eles vão constituir a maior parte, mais de 50%, dos fosfolipídios de membrana. Não são os únicos, mas são os principais. Eu tenho uma variedade de mais de 1000 tipos de fosfolipídios, mas esses aqui são os mais conhecidos e os mais numerosos. Nós vamos ver aqui exemplos mais à frente. Dentro do que a gente está explicando, quais são os principais fosfolipídios então? Eu tenho aqui 3 fosfoglicerídeos, olha só, presta atenção. E aqui eu tenho um esfingolipídio. Então veja que aqui eu tenho deixa eu colocar os nomes para facilitar. Eu tenho primeiro aqui a fosfatidiletanolamina. Depois eu tenho a fosfatidilserina. E aqui em terceiro eu tenho a fosfatidilcolina, tá? Todos eles têm na sua estrutura base o glicerol. Por isso são do tipo fosfoglicerídeo. Todos também, como são fosfolipídios, contêm fósforo. E aqui as suas caudas hidrocarbonadas, tudo certinho, tá? Falando da sua estrutura base, é isso. O que vai mudar de um para o outro? É aquela ponta lá que eu falei para vocês, é um composto orgânico. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma colina, por isso fosfatidilcolina. Aqui eu tenho uma serina, fosfatidilserina. Aqui eu tenho um fosfolipídio baseado em esfingosina. Então tem esfingosina aqui na base, ela recebeu uma outra cauda aqui hidrocarbonado, ela contém aqui o seu fósforo, o seu fosfato, né, indicando aqui que é um fosfolipídio, e aqui ela tem uma cabeça de colina. Essa aqui é então a esfingomielina. O que todos os fosfolipídios, em relação à função, o que eles têm em comum? Todos eles vão participar da organização, da fluidez, da membrana, como eu falei para vocês. Mas alguns eles vão ter funções especiais, como é o caso aqui da fosfatidilserina. A fosfatidilserina ela é um fosfolipídio que é requerido em alguns processos de sinalização, por algumas enzimas dentro da célula para ocorrer a sinalização. Ela também participa da fagocitose, né, em algumas misturas na membrana. Para que ocorra a fagocitose, ela tem que estar presente, e ela também sinaliza no processo de apoptose da célula. Nós vamos ver mais à frente. Temos outros também fosfolipídios que atuam na sinalização. É o caso do fosfatidilinositol, que não está sendo mostrado aqui na imagem. A esfingomielina, esse nome te lembra alguma coisa? A bainha de mielina. É porque ela é bastante presente na bainha de mielina, constituindo ali as células nervosas,
porque ela tem uma propriedade de isolante elétrico. Então vamos em frente. Glicolipídios agora, né, que são lipídios associados então a carboidratos. Né? Esse glico é de carboidratos. Vamos aqui à definição e à localização. Então, os glicolipídios são compostos por uma porção lipídica e uma cadeia de carboidratos ligados covalentemente. Bora ver aqui a estrutura. Então, tem o que? A estrutura lipídica, olha só. E aí, diferente dos fosfolipídios, no caso dos esfingolipídios, olha só, porque é uma esfingosina aqui. Ela não vai ter o fosfato aqui. Em vez de ter o fosfato, ela vai ter esses grupos de carboidrato. Então ele é bem parecido com o esfingolipídio. Olha só, tem a estrutura aqui de esfingosina, mas só que em vez de ter aqui o fosfato e o resto da estrutura, ela vai ter aqui carboidratos. Bom, são componentes essenciais das membranas celulares, mas vão estar localizados, pessoal, na face externa da bicamada lipídica. Vou mostrar aqui na imagem. Então, em animais, nós vamos encontrar apenas os carboidratos encontrados, né, no caso os glicolipídios, vão ser encontrados apenas na monocamada externa, tá? Devido, inclusive, à sua função, que ele vai ter função na monocamada externa. Isso porque eles são produzidos no complexo de Golgi, tá? E são mandados para a membrana através de vesículas. Como ele é produzido no lúmen do complexo de Golgi, essa vesícula é formada e eles continuam ocupando o lúmen da vesícula, certo? Dessa vesícula que se destacou do complexo de Golgi. Quando essa vesícula ela se funde com a membrana, essa parte do lúmen da vesícula ela vai ser a parte de fora, então, da membrana. É por isso que eles vão ocupar essa região, a região externa. Falando então da sua estrutura, o componente lipídico, a base, é derivada da esfingosina, como a gente comentou aqui. O componente glicídico pode ser cadeias de monooligosacarídeos, que inclui a glicose, a galactose e a N-acetilglicosamina. Mais comumente esses dois últimos, tá? A galactose e a N-acetilglicosamina. Os dois principais, mais conhecidos, são esses dois aqui que estão na imagem, pessoal. O galactocerebrosídeo e o gangliosídeo. Tá? Esse aqui sendo mais simples, né, na letra A, e o gangliosídeo ele é mais complexo. Então vamos também dar uma pincelada nas suas funções principais. Atuam como marcadores de superfície, essenciais para a interação célula-célula e o reconhecimento por proteínas como lectina. Então, cada tecido, né, células de cada tecido, elas vão ter uma certa mistura de glicolipídios que serão específicos daquele tecido. Eles acabam servindo de marcadores de determinado tecido. Né, são utilizados até para identificar tecidos, né, por exames através desses glicolipídios. Também são essenciais para a interação célula a célula. Ali eles vão estar interagindo com proteínas nas células vizinhas, ajudando nessa ligação, e também com a ligação com a matriz, né, através dessas proteínas como lectinas. Eles são reconhecidos pela matriz de um tecido e ali eles são fixados, por exemplo. Dentro ainda da atuação como marcadores, nós temos um exemplo bem conhecido que é o sistema ABO, ou AB0, sistema sanguíneo, né, em que as hemácias, por que nós temos tipo sangue A, B? Porque é devido ao tipo de glicolipídio que contém ali as hemácias. Tá? Então, veja que serve como marcador celular para os diferentes tipos sanguíneos. Esses glicolipídios também, estando presentes, eles vão alterar o campo elétrico, porque alguns possuem radicais aqui, contendo carga elétrica, geralmente negativa. Então, eles vão tornar o meio extracelular ao redor da célula ali mais negativo e, logicamente, vão alterar o campo elétrico, certo? Participam das vias de sinalização intracelular e intercelular, né, dentro da célula e entre células. Então, como eu falei para vocês, alguns desses glicolipídios vão ser ali receptores de várias substâncias, receptores com contato com outras células, e alguns até, inclusive, são alvo de estudo da própria medicina, porque são, como esse aqui, o da letra B, o gangliosídeo, ele é um receptor para algumas toxinas bacterianas, e mesmo o vírus utilizam esses carboidratos, né, esses glicolipídios, para entrar na célula.
E agora nós vamos terminar aqui a nossa aula falando do nosso último lipídio de membrana, não menos importante, que é o colesterol. Ele já não vai ser da classe dos fosfolipídios, tá? Ele vai ser um outro tipo de lipídio, mas que também é muito importante aqui na membrana. Vocês podem ler aqui depois essa definição, mas eu vou partir logo aqui para a imagem para mostrar a estrutura dele. Então, o colesterol, ele é um lipídio que vai conter aqui um grupo bem característico, que são chamados anéis esteroides, tá? Ele vai conter aqui os anéis esteroides, ele vai conter uma cauda hidrocarbonada e ele vai conter uma hidroxila aqui polar, certo? Como você pode ver aqui na definição, são esteroides compostos por anéis rígidos, tá? Porque essa estrutura aqui ela não vai mudar a molécula. Uma cadeia lateral hidrofóbica, tá? Que é essa cadeia aqui, e uma hidroxila polar. Tá? Então essa molécula ela acaba sendo, que nem o fosfolipídio, ela acaba sendo anfipática ou anfifílica, pois essa hidroxila aqui, essa região aqui, chamada grupamento de cabeça também, ela se torna polar. E essa região aqui, ela vai ser uma região apolar, que vai ser então hidrofóbica. E essa região aqui da cabeça vai ser hidrofílica. O que isso vai influenciar então? Na sua localização, né, que vai estar presente entre os fosfolipídios. Então, ela vai ficar aqui, ó, intercalado, né? Ela é menor, o colesterol ele é menor do que os fosfolipídios, mas ele vai ficar intercalado aqui entre eles, ó, com a sua cabeça perto da cabeça do fosfolipídio. Por quê? Porque a cabeça é polar e a cabeça do fosfolipídio também é polar. E as caudas são apolares, certo? Então por isso que a cauda do colesterol vai ficar aqui próxima à cauda dos fosfolipídios. Ok, então qual que é a função do colesterol? Né? E lembrando aqui, só para não passar batido, que o colesterol vai estar presente nas membranas de células de animais, tá? E qual é a função então do colesterol? Ele vai regular a fluidez e a estabilidade da membrana plasmática. Vamos entender aqui, ó. Tá vendo como o colesterol está intercalado aos fosfolipídios? Então é como se ele fosse uma cola. É como se ele tivesse aqui, ó. Vamos imaginar que o colesterol ele tem uma mãozinha aqui, ó. Ele está segurando aqui esse fosfolipídio e aqui ele está segurando esse outro. Então ele vai ser uma cola, tá? Se esses fosfolipídios quiserem se afastar, por exemplo, a gente vai ver já por quê, ele vai estar segurando esse aqui e vai estar segurando esse, impedindo que eles se afastem demais. Agora vamos imaginar que esses fosfolipídios eles querem se aproximar um do outro, colar um no outro. Tu concorda comigo que esse cara no meio, aqui, ele vai estar atrapalhando? Imagina que é um casal aqui, ó. Casal que quer se juntar, que quer namorar. E esse aqui está no meio. Então, dentro do nosso contexto aqui, ele vai estar atrapalhando, né? Então, dentro desse nosso contexto aqui, o colesterol, ele vai acabar regulando a fluidez da membrana. Isso tem a ver com o nosso próximo tópico aqui, que é a questão da temperatura. Ó. Como que é esse efeito na fluidez? A temperatura, pessoal, ela vai agir aumentando a fluidez da membrana ou ela vai diminuir, certo? Esse é o efeito geral da temperatura. Só que a célula ela não pode deixar com que a membrana fique muito fluida e nem fique também com baixa fluidez, que a gente chama de cristalização, que ela pare de ter movimento. Por quê? Porque essa fluidez é essencial para o funcionamento da membrana, nos seus processos de transporte, sinalização. Então a célula ela quer sempre manter ali uma certa média de fluidez, um certo patamar de fluidez. Então é aí que o colesterol ele vai atuar. Porque em altas temperaturas, né, como a membrana ela é um fluido, os seus componentes possuem movimento, a temperatura alta ela vai influenciar o quê? Aumentando o movimento desses componentes, dos fosfolipídios, das proteínas. E isso pode aumentar a fluidez demais, causando a desorganização da membrana. Então, nesse caso, a célula pode, então, inserir na membrana colesterol, que ele vai agarrar aqui nos fosfolipídios, impedindo que eles tenham grandes movimentos. Isso vai, então, diminuir a fluidez. Tudo bem? Mas se a temperatura também estiver baixa demais, o que pode acontecer com a membrana? Os fosfolipídios eles têm uma tendência de se empacotar quando a temperatura baixa demais. Tá? Então, nesse caso, o colesterol ele vai estar aqui no meio e ele vai impedir, lembra que eu falei para vocês? Ele impede desses caras irem embora demais, mas eles também impedem que eles colem um no outro. Então, ele vai acabar nessa situação
reduzindo o empacotamento, ó, como o tópico está falando. Vai reduzir o empacotamento dos fosfolipídios em baixa temperatura, prevenindo a cristalização, certo? Então, de uma maneira geral, ele vai regular a fluidez, dando estabilidade para a membrana. Então, ele vai manter ali a membrana numa média de fluidez que seja adequada à homeostase, ao bom funcionamento da célula. Então, aqui mostrando os fosfolipídios, o colesterol inserido aqui na membrana, ele também vai ajudar aqui a formar chamados domínios de Bowles, que são regiões especializadas da membrana em alguma função. Então, em algumas misturas de lipídios, eles vão ocorrer ajudando a formar esses domínios de Bowles. Aqui nós temos algumas importâncias, que tem a ver com a função, a gente já até comentou, manter a integridade estrutural da membrana. Ele também vai modular a permeabilidade a pequenas moléculas. Quando o colesterol está presente, ele vai aumentar a chamada barreira de impermeabilidade da membrana. Ele vai tornar a membrana mais impermeável ainda, porque ele é um lipídio. Tá? Então ele vai aumentar essa barreira permeável. Como ele fica entre os fosfolipídios, ele impede que pequenas moléculas que antes poderiam passar entre os fosfolipídios, ele aumenta essa barreira, ele impede, porque ele vai estar ali no meio. Tá? Então ele modula a permeabilidade a pequenas moléculas e facilita a organização de domínios lipídicos, como eu falei, que são regiões na membrana que vão reunir grupos de lipídios específicos e proteínas para uma determinada função. Então, ele vai ajudar na formação desses domínios. Nós vamos entender mais em aulas mais à frente. Então, pessoal, essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente continua na próxima aula, que nós vamos falar sobre a fluidez da membrana.